Olá, oitavo ano, boa tarde para vocês. A gente está agora repondo os nossos minutos, né, que nós perdemos na nossa aula devido à falta de energia elétrica na minha residência e, portanto, interrupção do meu sinal de internet, tá? Então, é por isso que nós teremos agora a correção dos exercícios que eu faria com vocês durante a aula. Nós realizaríamos o exercício, comentaríamos, conversaríamos e faríamos a correção. Então, estes são exercícios que é para aqueles que não têm no caderno, façam a correção ou a anotação das respostas, tá bom? Então, a gente vai conversar aqui, mesmo que no monólogo, a gente vai falar um pouquinho sobre esses exercícios que a gente vai fazer correção agora. Então, vamos lá. O exercício da página 79, o exercício 27, vem trazendo pra gente um texto sobre as diferenças entre irmãos. A gente tem aí 3 personagens, Marquinhos, Pitu e o seu Zeca. Tá? O Marquinhos é uma pessoa que provavelmente está passando por uma fase que nós chamaríamos de juventude, né, ou adolescência. Apresenta pra gente algumas informações dele. Fala que ele se parece com um frango agora, tá deixando de ser um pinto e virando um frango, tá? Que ele arrumou uma namorada, deixou o Pitu para trás, deixa as brincadeiras do Pitu para lá, né, que era uma criança. Ele passa agora a ter comportamentos de distanciamento familiar. Ele tem mudanças de comportamento, mudança de atitude, dorme um pouco mais durante o dia. E aí o Pitu, ele procura o seu Zeca para desabafar sobre o comportamento do irmão, que está muito afastado e tal, desabafa. E o seu Zeca compara eles ao desenvolvimento de um galo, né? Que antes do galo ser galo, ele passou a ser frango, e antes de ser frango, ele era um pinto, né? Um pintinho. Então, a gente consegue entender que o pinto é a fase da infância, o frango a fase da adolescência, o galo a fase adulta, tá? E o seu Zeca, mais sábio, um homem vivido, dá para entender pra gente que ele está na fase adulta. E aí o exercício fala assim, identifique em que fase da vida estão Marquinhos, Pitu e Zeca. Marquinhos provavelmente está na adolescência, Pitu está na fase da infância e seu Zeca está na fase adulta, tá? Como é que eu identifico essas mudanças? A gente até já falou um pouquinho, né? Na hora de ler, na hora de explicar o texto aí. Na letra B, pede para a gente identificar essas mudanças, né? Então, a gente consegue perceber que na adolescência, os jovens, eles experimentam de um afastamento, né? Afastamento da família não é proveitoso isso, tá, gente? Nem faz bem, mas acontece de muitos de vocês se afastarem um pouco da família. Começam a experimentar sentimentos de atração sexual, pelo sexo oposto ou não. No caso do Marquinhos, é pelo sexo oposto, então ele é um indivíduo heterossexual, né? Ou seja, ele se relaciona com pessoas de sexo diferente do dele. Tem interesse, né, por relações amorosas, é mais explícito isso nessa fase da vida da adolescência. Os jovens, eles tendem a se distanciar, se aproximar de pessoas da mesma faixa etária, e isso explicaria, então, por que o Marquinhos se afasta do Pitu, que é uma criança, e Marquinhos é um jovem já, tá? No exercício 28, fala assim, olha, a puberdade é caracterizada por modificações físicas diferentes no homem e na mulher. No entanto, ela tem um objetivo em comum em relação ao desenvolvimento físico do homem. Identifique esse objetivo. Bem, gente, a puberdade, ela tem como objetivo a maturação dos órgãos genitais e a capacidade reprodutiva. Então, o indivíduo é um indivíduo ainda com um corpo infantil, com todas as características sexuais ainda infantis, e aí esse indivíduo, na fase da puberdade, seu desenvolvimento sexual vai amadurecer e o corpo vai ficar possível para o acasalamento e para a reprodução. Eu falei corpo porque emocionalmente muitos desses grupos, né, passando pela puberdade, ainda não têm capacidade ainda emocional, social, econômica para ser genitor de uma família, tá bom? Bem, o exercício 29 fala assim, uma tabela compara as modificações físicas que ocorrem na puberdade do homem e da mulher. Nós assistimos uma das nossas videoaulas, eu trouxe as características sexuais secundárias, né, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, eu vou diminuir aqui a tela para a gente poder mostrar um pouquinho essas características que, na verdade, nós já aprendemos, né? Nós já vimos aqui as características sexuais primárias e secundárias. Primárias são aquelas que o indivíduo nasce com elas e secundárias aquelas que o indivíduo ganha depois de um período da vida. E aí a gente vê que o homem, por exemplo, há aumento dos testículos e do pênis, né? Crescimento dos pelos pubianos, das axilas também, né? Do crescimento dos pelos nas axilas, pelo no rosto, né? Da barba. Há também espinha e acne, que aumenta tanto na menina quanto nos meninos. No homem também há o aumento
da massa muscular e da força física, então há um salto no crescimento. Nas meninas também há, mas no homem desenvolve mais a questão da massa muscular. Há alteração também da voz, do timbre da voz e a capacidade ejaculatória que se desenvolve neste período da puberdade. Das meninas, há aumento do volume da vulva e do útero, há crescimento também de pelos pubianos e axilares, né? Na barba geralmente não. Há um crescimento acelerado também, como nos meninos, que a gente chama de salto de crescimento ou estirão do crescimento. Há também desenvolvimento de espinhas e acne. E nas meninas, nos homens, a força muscular se desenvolve. Nas meninas, vai haver um acúmulo de tecido adiposo em determinadas regiões do corpo. Então, acúmulo de gordura nas coxas, nas nádegas e nos quadris. Aumento do seio e a menstruação nas meninas. Então, essas são características secundárias do desenvolvimento, portanto, a resposta do exercício 29. Bem, o outro exercício que nós faríamos na nossa live hoje seriam os exercícios da página 82 e 83, os exercícios 30, 31, 32 e 33. Então, agora a gente vai fazer esses exercícios. Exercícios 30, 31, 32 e 33. Então, professora, você não havia listado esses exercícios. Faremos agora como faríamos durante a nossa aula de hoje, tá? Então, estamos chegando nos exercícios, eles simplesmente, quando a gente precisa, demora a chegar, vamos lá. Indique alguns cuidados que meninos e meninas precisam passar a ter com a chegada da adolescência. Gente, na adolescência, um dos primeiros sintomas da adolescência é a questão relacionada ao cheiro, né? Então, a questão da higienização dessa região é muito importante, tá? Com a chegada da adolescência também, os jovens eles começam a exercer a sua sexualidade. Então, eles começam a ter necessidade de ter respeito, tá? E reconhecer o poder que o corpo tem, tá? Então, é importante que estabeleçam-se algumas regras, como, por exemplo, o uso do preservativo, a higiene pessoal, a questão relacionada à prevenção contra determinadas doenças ou contra a própria gravidez, tá? Uma gestação indesejada traz prejuízos não só para a família, como para a pessoa que engravida, como também para o bebê que vai ser gerado, tá? E as infecções sexualmente transmissíveis, elas são muito comuns por questão de responsabilidade, falta, né, da responsabilidade e questão de conhecimento. Então, existem alguns cuidados que com a chegada da adolescência, eles devem ser tomados. Então, a camisinha, por exemplo, é um método que previne, nós sabemos disso, simultaneamente a gestação e as infecções sexualmente transmissíveis. Também é importante que a gente evite, por exemplo, fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou usar qualquer tipo de droga, tá? É recomendável que vocês, na fase da adolescência, procurem um médico especializado na adolescência, que é o ebiatra, tá? As meninas também devem consultar um ginecologista. Meninos e meninas devem ter bastante atenção à região genital, com limpeza da região genital, lavagem correta da região genital, evitar, por exemplo, mau cheiro e infecções, né? Então, o pênis do homem, por exemplo, é puxar mesmo a pele do pênis, lavar a cabeça, a glande do pênis. Então, tira o prepúcio, puxa o prepúcio e lava a cabeça do pênis mesmo. Passa a mão lá e lava, tira aquele sebo que vai ficar na curvinha lá da glande, tá? As meninas também lavar a área genital corretamente, de preferência evitando o uso de sabonetes íntimos, tá bom, gente? Não é aconselhável isso. E evitar sempre vestimentas muito justas, tá? Porque impede um pouco a circulação de ar e sangue nessas regiões. Então, as meninas devem ter bastante cuidado, né? Principalmente em questão de higienização do corpo e principalmente durante o período menstrual, uma higienização mais correta, uma lavagem correta, evitar de preferência o compartilhamento de objetos, principalmente de roupas íntimas, tá? Fazer prática de atividades físicas, ter uma boa noite de sono, ir consultas médicas e médicos e dentistas, né? Ter momentos de lazer, cuidar dos ciclos de amizade, prevenir contra essas amizades aprender a dizer não, né, gente? As amizades que não fazem bem. Então, tudo isso para contribuir com a saúde física e mental, não só do adolescente, mas como da própria família. Então, tudo isso são coisas que nessa fase devem ser levadas em consideração. Exercício 31. Explique como deve ser feita a higienização da região genital dos meninos e das meninas. Como eu falei, os meninos devem puxar o prepúcio,
Aí ele vai expor, então, a glande, que é a cabeça do pênis, e vai lavar ela com água e sabonete, de preferência sabonete neutro, tá? Então é retirar a pele mesmo e lavar a cabeça do pênis mesmo. Eu não sei se vocês todos vão ter coragem aí de assumir que a mãe já falava isso. A mãe ensina isso, o pai ensina isso quando vocês são mais jovens, né? A mãe fala, lavou direitinho a cabeça do pênis, geralmente com a expressão que a mãe usa em casa, mas ela usa essa expressão quando vocês são mais jovens. Faz a lavagem direita aí, menina. Ela tem as suas expressões, né, para poder lembrá-los de lavar corretamente. Na adolescência, talvez a cobrança não acontece, mas é bom que vocês já tenham aprendido a fazer a higiene correta, tá? As meninas também, da mesma forma, devem higienizar a região genital com um sabonete de pH adequado para a região, tá bom? Com a ajuda, sim, da mão e das pontas do dedo levemente, tá? A região íntima não deve ser confundida com a região interna, ou seja, a parte de dentro da vulva, tá? Nunca a gente coloca nada dentro da parte interna da vulva, senão aquilo que realmente biologicamente foi feito para isso, tá bom? Ou medicinalmente feito para isso, tá? Depois, exercício 32. Uma gestação causa alterações biológicas e físicas, apenas para a mulher, mas tanto o homem quanto mulheres sofrem outras sérias consequências de uma gestação não planejada na adolescência. Identifique essas consequências para ambos os sexos. Nós sabemos que uma gestação não planejada traz consigo consequências não só para as meninas, né, que carregam o bebê na barriga, mas como para os meninos também. Né? Há uma mudança de planos no futuro de uma pessoa que engravida fora de hora ou fora do seu planejamento, né? Pelo menos há uma interrupção dos estudos em um período ou adiamento, né? Porque se a pessoa está no período estudantil e ela engravida ou vira pai, vão ter responsabilidades diferenciadas aí, né? E com certeza as responsabilidades relacionadas à criação do bebê e a preparação mesmo para o provimento da necessidade do bebê vai alterar todo o comportamento deste grupo, né? E geralmente a maior parte da atenção do casal ela vai se voltar à criação do filho e à gestação. Então, por isso é tão importante que se identifique, né, a necessidade realmente do sexo neste momento. Será que não seria interessante a abstinência sexual neste período? Será que eu tenho habilidade emocional para cuidar de um bebê? Será que eu tenho características sociais e econômicas que facilitam esse desenvolvimento de um bebê dentro do meu corpo ou com minha namorada? Então, é interessante que vocês avaliem isso nesse período de vida de vocês. Bem, agora nós vamos corrigir os testes, fazer os testes das páginas 85, 86 e 87. O exercício 1 dos testes fala assim, olha, por causa de um câncer, um homem de 40 anos foi submetido a uma prostatectomia radical, ou seja, a retirada total da próstata. A ausência da próstata pode afetar a reprodução humana natural, porque essa glândula, gente, vamos lembrar que a próstata, ela tem como função principal liberar um líquido, que é o líquido prostático, que diminui a acidez da vagina, né? Então, ele consegue ajudar o espermatozoide a sobreviver dentro da vagina, não é isso? Então, a resposta mais adequada, olha lá, está na letra B, secreta substâncias que alcalinizam o pH do fluido vaginal, né? Depois, exercício 2. O caminho dos espermatozoides produzidos nos testículos vamos lá, vamos ver que os espermatozoides, eles saem dos testículos e entram nos túbulos seminíferos, ficam armazenados no epidídimo, sai do epidídimo quando há necessidade pelo canal deferente, passa pela uretra e sai. Então, a resposta é letra B. Exercício 3. Na espécie humana, o óvulo sai do ovário e cai na tuba uterina, de onde passa para o útero. A fecundação e o desenvolvimento ocorrem respectivamente. A fecundação acontece nas tubas uterinas e o desenvolvimento do bebê ocorre no útero. Então, a resposta da 3 é a letra B. Exercício 4. Nos últimos anos, vários produtos denominados sabonetes íntimos femininos chegaram ao mercado. Esses sabonetes são utilizados na região da vulva e contêm ácido lático. Com base em seus conhecimentos e nas informações dadas, assinale a alternativa que contém o provável objetivo desses sabonetes em relação aos sabonetes comuns. Vamos lembrar que os sabonetes comuns, eles geralmente têm uma questão de pH diferenciada.
Então, se o pH do sabonete íntimo também está incorreto para a região, não é interessante que se use. Mas geralmente, quando ele está, quando ele foi produzido corretamente, é para garantir o ambiente vaginal continue ácido, prevenindo então infecções, porque o ambiente tem que ficar ácido, tá bom? Exercício 5. A síndrome da imunodeficiência adquirida é manifestada é a manifestação clínica da infecção pelo HIV, que é o vírus, né? Que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de vírus em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescente até meados da década de 90 e estabilizando em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. A partir do ano 2000, essa taxa se estabilizou a cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo esta estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. A redução das taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da década de 90 é decorrente da, gente, com certeza, do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes formas de ação contra o vírus HIV, tá bom? Condições alimentares dos soropositivos não interferem muita coisa, apesar de sim fortalecer o sistema imunológico. Porém, uma pessoa com o sistema imunológico suprimido, a alimentação só não resolve, tá bom? Então, a resposta é letra C. Depois, exercício 6. Existe uma infinidade de métodos contraceptivos que apresentam eficiências variadas. Um método contraceptivo, considerado como um dos de menor eficácia, é a utilização de, vamos ver lá, substâncias químicas que simulam alguns hormônios, controle voluntário durante a relação sexual, retirando o pênis de dentro da vagina em alguns instantes antes da ejaculação. Nós falamos disso, né, da questão do coito interrompido. Algumas pessoas têm a intenção, né, de falar assim, eu não vou usar preservativo não, na hora que eu for ejacular eu tiro o pênis, igual do lado de fora, né, usa muito essa expressão. Porém, gente, pode sair líquido antes desse período, né? O líquido ejaculatório pode sim sair um pouquinho antes e pode gerar a gravidez. Então, portanto, 6, a letra B. Exercício 7. Marque a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado a seu mecanismo de ação. A gente tem aí falando na letra B, olha, a vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. Certinho, tá? Exercício 8. A puberdade é caracterizada pela maturação sexual do organismo. Assim, o principal marco biológico da puberdade nas meninas e nos meninos é, respectivamente, na puberdade acontece a primeira menstruação e a primeira ejaculação nos meninos, né? Então, sim, isso acontece como marco da adolescência e da puberdade. Exercício 9 pede que, sobre a situação relatada na reportagem, é correto afirmar que, na reportagem fala que crianças nascidas de mães adolescentes representam 18% dos 3 milhões de nascidos vivos em 2015. A região com mais filhos de mães adolescentes é no Nordeste, e em seguida vem a região Sudeste, né? Depois a região Norte, depois a região Sul e, por último, Centro-Oeste. Atualmente, 66% das gravidezes em adolescentes são indesejadas, ou seja, não foram planejadas, não foram pensadas. Eu quero ter um bebê, vou ter o bebê, tá? Então, a resposta sobre a situação relatada na reportagem é correta afirmar que, vamos avaliar cada questão? É um problema social que envolve risco de saúde pública para a mãe e o bebê? É um problema? Sim. Risco? Talvez. Não pode ser prevenido uma vez que não há métodos contraceptivos para adolescentes? Gente, não há métodos contraceptivos para adolescente? Né? A sua prevenção é de responsabilidade exclusiva da mulher? De jeito nenhum. A prevenção contra a gravidez é de responsabilidade de todos, tá? Se tem um menino ali acasalando, copulando, reproduzindo, tendo relação sexual com uma menina, ele também tem a mesma quantidade de responsabilidade que ela. Tá? A mesma quantidade de responsabilidade. Se ela escolheu ter a relação sexual e ele também, sem uso do preservativo e sem uso de uma pílula anticoncepcional, os dois assumem a responsabilidade igualmente de ter filho. Portanto, a letra C também está errada. Envolve menos riscos do que a gestação em mulheres adultas saudáveis? Lógico que não. O corpo de uma mulher adulta saudável está pronto para ter um bebê. Uma menina, uma adolescente, o corpo está maduro sexualmente, mas nem sempre desenvolvido para isso, tá? Ocorre apenas com pessoas com situações de vulnerabilidade socioeconômica? De forma nenhuma, né, gente? De forma nenhuma acontece só com pessoas pobres, né? E se a gente avaliar direitinho, a gente fica sabendo de abortos que deram um problema,
principalmente nos grupos de pessoas mais pobres, porque fazem em clínicas de aborto clandestino daquelas mais horrorosas que existem, porque aquelas pessoas que têm uma condição social mais alta, né, pagam por uma clínica de aborto clandestino um pouquinho mais cara e que acaba tendo menos riscos à saúde. Porém, em nenhum momento a gente vai falar aí que ocorre apenas com pessoas de situação de vulnerabilidade socioeconômica, tá? Isso acontece com todo mundo e eu trouxe para vocês o exemplo do aborto, só para trazer essa informação para vocês. Aborto acontece tanto no grupo de pessoas pobres quanto em ricos, ou talvez em ricos até em maior quantidade, porque tem mais acesso àquela clínica que faria a coisa de forma segura. Então, cuidado com essa informação. Portanto, a resposta da 9 é letra A. 10 e última, a ocorrência de gravidez na adolescência tem aumentado consideravelmente. O conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos podem reverter este problema? Ocorrência de gravidez, contraceptivo pode evitar? Bem, gente, o método hormonal, que é a pílula, impede a ovulação, né? Então, o diafragma, ele vai impedir a anidação da mórula? Não. O dispositivo DIU impede a chegada do espermatozoide ao útero? Não. O método tabela é eficiente se forem evitadas relações sexuais entre 12º e 14º dia do ciclo? Também não. Por quê? Porque pode acontecer, o seu sistema é um sistema biológico, seu corpo é biológico, portanto, pode haver uma alteração e a gente não conseguir realmente saber qual é o 12º e 14º dia do ciclo para poder impedir a ovulação. Portanto, a gente tem como resposta a 10 a letra C, o método hormonal que impede a ovulação, né, gente? A pílula. Bem, vamos lembrar que eu até postei um vídeo recentemente dando a diferença para vocês de menstruação e sangramento, né? E aí vocês depois, se quiserem, eu reposto para vocês poderem ver a diferença. Eu postei no Instagram para vocês, meninas que me seguem, verificar. Existe diferença entre sangramento e ovulação e está relacionada diretamente ao método hormonal, tá bom? Que um impede a ovulação. Se um impede a ovulação, você não está tendo menstruação, está tendo sangramento. Bem, gente, nossa aula acabou, era mesmo isso que nós faríamos na nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Nossa próxima aula é quinta-feira. Nós teremos aula no Meet e vocês devem já ter começado a matriz, porque na quinta-feira vamos conversar sobre ela. Beijo grande e tchau, tchau para vocês. Até mais. Fui!